Olá. Desde o dia 21 de setembro, o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, se abriga na Embaixada Brasileira em Tegucigalpa, capital. A situação é atípica. Zelaya não pediu asilo político ao Brasil e usa a embaixada para reuniões políticas com aliados. Mas tanto o Brasil como a comunidade internacional reconhecem o direito do presidente deposto de permanecer no local até que um acordo com o governo interino de Roberto Micheletti seja fechado, se possível. A crise política começou quando o presidente Zelaya apresentou proposta de um plebiscito para mudar a Constituição de Honduras e permitir a reeleição. A situação se agravou em junho, quando militares invadiram o Palácio Presidencial, prenderam Zelaya e o colocaram num avião rumo a Costa Rica. Desde então, a Organização dos Estados Americanos suspendeu vários fundos de ajuda econômica a Honduras, que é um dos países mais pobres da América Latina. Para entender melhor esse conflito diplomático, o Expressão Nacional preparou uma reportagem para você. Vamos ver? A embaixada brasileira cercada por militares e ameaçada de invasão. Água, luz e telefone cortados. Clima de guerra. Esse é o cenário em Tegucigalpa, capital de Honduras, desde que o presidente deposto, Manuel Zelaya, voltou ao país. Zelaya retornou secretamente com amigos e se refugiou na embaixada brasileira. A situação se agravou desde que o presidente deposto convocou a população para protestar contra o golpe. Pelas leis internacionais, nenhuma embaixada pode intervir na política do país onde se encontra. O presidente Lula disse que o Brasil não vai admitir nenhuma ação contra a embaixada e recorreu ao Conselho de Segurança da ONU para intermediar um acordo. Em Brasília, deputados protestaram contra a crise em Honduras e pediram que a normalidade democrática seja restabelecida. A Comissão de Relações Exteriores também aprovou o envio de uma delegação a Tegucigalpa. A origem da crise política está no enfrentamento de Zelaya com o Congresso, o Judiciário e as Forças Armadas, que não concordam com o plebiscito para mudar a Constituição de Honduras e permitir a reeleição de Zelaya. Desde que foi deposto pelo então presidente do Congresso, Roberto Micheletti, Zelaya já recebeu o apoio de vários países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. Depois da campanha de sucesso no Haiti, onde conseguiu recuperar a paz após 5 anos de atuação no país, o governo brasileiro quer ter um papel importante na crise hondurenha. Isso pode ser útil na campanha para conquistar assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O presidente da Câmara, Michel Temer, confirmou o envio de uma delegação de 6 deputados a Honduras. Eles vão se encontrar com parlamentares hondurenhos e visitar a embaixada brasileira. O Expressão Nacional de hoje discute a crise em Honduras e sua repercussão internacional. Participam do debate o deputado Marcondes Gadelha, do PSB, que faz parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, que já foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, Creumar de Souza, professor de Relações Internacionais do Instituto de Educação Superior de Brasília, e o embaixador Sérgio Bá, que foi diretor do Instituto Rio Branco. Você de casa é nosso convidado, eu espero a sua pergunta. Envie para o e-mail Expressão Nacional, tudo junto, sem o tio, @câmara.gov.br, ou ligue para o 0800 619 619. A ligação é de graça, eu espero você. Eu começo então pelo especialista em relações internacionais, começando pela ordem cronológica dos fatos para a gente colocar os pingos nos is, como se diz no popular. O fato de o presidente Zelaya
ter manifestado a vontade de mudar a Constituição. E isso há tão pouco tempo da eleição de novembro. O que quer dizer? Bom, na verdade, para avaliar bem essa questão, a gente tem que se remeter um pouquinho à própria história de Honduras e à origem dessa Carta Constitucional de 1982. Né? Honduras, assim como outros países da América Latina, sofreu muito com ditaduras militares e processos de construção personalística de poder no tempo. Então, em 1982, construiu-se uma Carta Constitucional que tinha como o principal objetivo criar um mecanismo de sucessibilidade no poder e impedir que qualquer indivíduo, em algum momento do tempo, pudesse manifestar uma vontade de assumir o poder por um período maior do que aquele marcado pela Constituição. Pois bem, isso posto está no artigo 239 da Constituição hondurenha. Né? Nenhum elemento, nenhum indivíduo que tenha ocupado um cargo executivo pode se candidatar a uma reeleição nesse cargo executivo. E a Constituição deixa muito claro também, não pode propor a ideia de prorrogação do seu mandato. Caso ele faça isso, ele perde o mandato de imediato. Automaticamente. E isso traz uma questão que não precisa de abertura de processo de impeachment. E o que acontece no caso de Zelaya é que a partir do momento que ele vai se criando esse divórcio entre ele, o grupo político que o apoiava, o Congresso e a Suprema Corte, a oposição vai, antes de exigir esse cumprimento de imediato do que seria esse impedimento, ela vai à Suprema Corte e pergunta, isso caracteriza? Qual é a leitura do artigo? E a Suprema Corte diz, a leitura do artigo é esta, ele está cometendo uma conduta que é ilícita e, portanto, deve ser retirado. Uhum. O problema na América Latina, desde os anos 90 para cá, nós temos claramente um processo no qual aquela maioria desorganizada, que seria a minoria em termos de poder, tem, em alguma medida, tentado chegar ao poder. E alguns elementos têm assumido uma prerrogativa de serem os intérpretes dessa maioria desorganizada. Isso cria um precedente perigoso e criando um precedente. Né? Eu vou perguntar ao embaixador, então, como especialista em relações internacionais falou, o presidente Zelaya começou errado. A situação, na sua opinião, foi corrigida ou o governo interino, que agora é governo de fato, também tem a sua parcela de culpa na crise atual? Eu acho que ela foi corrigida, mas mal corrigida, abruptamente. Houve uma série de elementos que agora, se nós olhamos para trás, vemos com preocupação. Por exemplo, a carta de renúncia do presidente aparentemente é falsa, porque pelo menos ela expressa um sentimento e uma posição política que discrepam totalmente do que tem feito o senhor Zelaya desde então. Essa visão histórica me parece muito importante, porque se olharmos para o que aconteceu no dia, creio que 28, né, de junho, isoladamente, vai ser difícil entender. Mas temos que olhar um pouco para o passado e ver este país pequeno, uma população de 7 milhões, que não faz inveja a São Paulo, né? Com 300 mil deles morando nos Estados Unidos e enviando recursos para o seu país. Uma situação, portanto, muito peculiar, uma situação de quase protetorado americano, porque havia uma presença americana, não só de empresas, United Fruit, etc., mas do Estado americano, uma presença muito grande. E, de repente, temos um presidente que, sendo da classe rica, da classe proprietária, sendo um homem por sua filiação e por sua família e por sua situação econômica vinculado a essa estrutura de poder, vemos este homem assumir um papel de mudança. Então, ele começa com certos gestos com relação, por exemplo, a Cuba, que era proscrita antes. Ele visita Cuba. E eu creio que muito importante para entendermos o que aconteceu este ano foi o que aconteceu no ano passado, quando ele assina, como chefe do Executivo, a participação do seu país
na alba do Sr. Chávez, ou seja, na alternativa bolivariana para as Américas, o que deve ter causado uma grande preocupação aos típicos representantes dessa situação que eu descrevi. De forma que o que aconteceu, de certa forma, não surpreende. Vou perguntar ao deputado Marcondes Gadelha. O presidente Micheletti havia colocado um limite, um prazo para que o presidente Lula se manifestasse dizendo o que ia fazer com o presidente Zelaya, que está na Embaixada Brasileira em Tegucigalpa. Ao mesmo tempo, uma missão da OEA desembarcou em Honduras, foi barrada, teve de voltar. Agora uma comissão de parlamentares brasileira vai a Honduras tentar retomar o diálogo. Existem esperanças? O que essa comissão pode fazer realmente? Bom, esperanças nós sempre temos. Nós não temos a expectativa de que essa comissão possa realizar um milagre ou exercer uma mediação mais eficaz do que aquela que está sendo exercida pelos nossos diplomatas e pelos intermediários da OEA e da Organização das Nações Unidas. Mas essa comissão pode sim ajudar bastante no sentido de proteger a nossa embaixada, a comunidade brasileira que lá está, e eu imagino que a situação é bastante desconfortável. Uma coisa que a comissão vai fazer, e eu tenho certeza, querendo ou não querendo, é romper um certo deadlock, um paradeiro que está acontecendo lá. Há uma expectativa grande do Congresso hondurenho e da população de que alguma coisa aconteça a partir de uma presença qualquer internacional. Já que foi vedada a participação da OEA, de representantes do conjunto de embaixadores, a presença de grupos estrangeiros é ansiosamente esperada lá. A situação nossa é bastante desconfortável nessa história toda. Começa com o problema da semântica. Nós não sabemos em que condição se encontra lá o senhor Zelaya. Se ele é um asilado, se ele é um refugiado, se ele é um hóspede, um abrigado e tal. Nós sabemos que não podemos negar, nós não podemos negar proteção a quem bate as nossas portas. Isso aí é um ponto sagrado. Agora, aquilo não é asilo porque o Zelaya não estava em perigo, ele estava fora do país, ele entrou no país, então não faz sentido. Também é difícil caracterizar aquilo como um golpe de Estado, embora a gente fique insistindo e repetindo, e talvez até por isso fica claro que não há convicção, porque eu não conheço golpe de Estado em que você tem a participação do Judiciário e do Legislativo. Então é uma coisa que não faz muito sentido. A Constituição é muito explícita, a Constituição hondurenha, inclusive o artigo 42 da Constituição sanciona como crime de traição à pátria a tentativa de prorrogação de mandato, de continuidade, de modo que não há como caracterizar. Começa aí a nossa dificuldade. Eu sabia, desde algum tempo, que o desfecho ia ser esse. O Brasil ia acabar se envolvendo. No momento em que os Estados Unidos se eximem de resolver o problema, que é lá no seu quintal, então o segundo na fila, em importância, em experiência, em estatura, é o Brasil. O Brasil seria chamado, mas a minha expectativa é de que o Brasil se envolvesse como mediador e não como parte. Infelizmente, nós acabamos tomando parte precipitadamente e queimamos o nosso cartucho, a nossa capacidade de mediar. Estamos lá com essa batata quente, com essa dificuldade. Há algumas soluções que podem ser tentadas, mas isso não é tarefa da comissão de deputados que vai lá. Aqui nós podemos apenas especular sobre a ideia de encontrar meios de legitimar essa eleição de novembro. Seria um caminho, com observadores internacionais lá, que o governo franqueasse. Claro, que levantar imediatamente o estado de sítio, que está lá, quer dizer, é inaceitável você fazer eleição sob estado de sítio. Ou então a ideia, um pouco a látere, assim, em relação à Constituição, de você submeter o presidente Zelaya a um julgamento, a um juízo no Congresso, submeter um processo de impeachment, onde ele seria ou não absolvido. São caminhos para serem discutidos aqui, mas infelizmente o papel da nossa comissão lá é cuidar apenas da embaixada e da comunidade brasileira.
Deputado Pannunzio, o presidente da Costa Rica veio com uma proposta que seria o retorno de Zelaya e, ao mesmo tempo, a realização de eleições. Mas existe sempre o risco de o presidente deposto voltar e não querer a realização dessas eleições. E o presidente interino, de fato, agora, não quer também que o presidente deposto volte, retorne a Honduras. Na sua avaliação, qual seria a negociação? Eu acho que houve uma precipitação do Oscar Arias no sentido de condicionar primeiro a volta de Zelaya. Eu fico feliz que o deputado Marcondes Gadelha, o ilustre professor e o embaixador, e eu somo aqui a minha fala, a fala de todos os senhores. Nós reforçamos aqui ou quebramos aqui até eu diria assim, um conceito de sabedoria popular, né, que diz que toda unanimidade é burra. E eu estou ouvindo aqui opiniões de concordância entre dois políticos, entre um especialista e o embaixador, que também é outro especialista, primeiro repudiando a tese de que aquilo foi um golpe militar ou golpe de Estado. Que é a tese da comunidade internacional também. Mas aí que eu digo, de repente, deu-se o desfecho do caso lá em Honduras, e o presidente Chávez gritou golpe de Estado. Todo mundo acudiu gritando golpe de Estado. Inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil, cometendo equívoco, os Estados Unidos cometendo equívoco, sem olhar o que diz o texto constitucional hondurenho. E continuam no equívoco, então, continua no equívoco avaliação. Quando pretende-se fazer uma mediação via OEA e condiciona-se essa mediação o retorno ao poder do presidente que foi destituído por decisão da Corte Suprema e do Parlamento, que é unicameral lá. Por quê? Porque ele desrespeitou a cláusula pétrea da Constituição, no artigo 239, como bem disse o professor, promovendo ou tentando promover um plebiscito para o qual ele já havia sido advertido, inclusive pelo Ministério Público, pela Procurador-Geral da República, se o termo é exatamente esse, lá em Honduras, que não o fizesse, porque estaria incorrendo em crime. Tudo isso foi feito. Ele não respeitou coisa alguma, foi certamente insuflado já anteriormente pelo presidente Chávez, e o que é pior, armaram, aí eu tenho certeza, criou-se uma armadilha. Tenho absoluta certeza que o Itamaraty não teve conhecimento do que se pretendia fazer na Embaixada do Brasil, mas o governo brasileiro, e aqui não sei se concordamos todos, mas o governo brasileiro tinha ciência. Tinha ciência porque não tentariam um golpe desse tipo, de ocupar a embaixada para de lá promover, digamos assim, o confronto político num país, num clima de turbulência, a partir de território nacional. Quero lembrar que a embaixada é território nacional. O Itamaraty jamais foi avisado, mas certamente, ou o senhor Marco Aurélio Garcia, que é o que cuida dessa área de América Latina, embora não pertença aos quadros do Itamaraty, e o presidente Lula, certamente, de alguma forma, foram avisados e concordaram que isso se desse. Para o desconforto generalizado que cria para o Brasil, tira do Brasil uma condição de ser, amanhã depois, um protagonista importantíssimo para restaurar a ordem naquele país e dar uma posição de parcialidade para a nossa diplomacia e o nosso governo. Quebrando uma tradição nossa, inclusive. A gente continua discutindo esse assunto no segundo bloco, deputado. Eu vou pedir um rápido intervalo. Lembrando que você que nos assiste pode participar do debate sobre a crise em Honduras. Envie um e-mail para o expressãonacional@câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 619. A ligação é de graça, a gente volta já já.